Glórias a Deus. Eu quero, neste momento, pedir a você que abra a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo de número 12, que diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. No versículo de número 4, nos diz assim: partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. No capítulo 13, um pouquinho para frente, no versículo 7, diz assim: houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Já no versículo de número 10 do capítulo de número 13, nos diz assim: levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão. No versículo 11 diz assim: então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Eu pergunto para você, quais são as suas prioridades hoje? Nós estamos vivendo momentos, queridos, difíceis em nossas vidas. O mundo está vivendo em conflito. E em meio a este conflito mundial que estamos vivendo, fazendo parte de tudo isso, eu quero perguntar a você, quais são as suas prioridades? Eu tenho certeza que diante de tudo que nós estamos vivendo, o pensamento de muitos tem mudado. As pessoas têm mudado os seus projetos, seus planos, né? Alguns mudaram a forma da realização dos sonhos, outros nem sonham mais. Infelizmente, o que estamos vivendo está, com certeza, influenciando na nossa vida, nos nossos projetos, nos nossos planos e também nos nossos sonhos. Mas mesmo assim, diante de tudo isso, eu quero perguntar a você, hoje, quais são as suas prioridades? Meu amado, minha amada, nós estamos vivendo em meio a uma geração egoísta. Nós estamos vivendo em meio a uma geração egocêntrica. Nós estamos vivendo em meio a uma geração que tem deixado de viver na direção da palavra de Deus. Muitos que se dizem conhecedores da palavra do Senhor, muitos que se dizem seguidores de Cristo, já deixaram há muito tempo de viver segundo a vontade de Deus. E porque deixaram de viver segundo a vontade de Deus, muitas coisas estão dando errado. Porque quando nós deixamos de viver a vontade de Deus, porque quando conhecemos a Deus e saímos do domínio de Deus, o nosso caminho começa a dar errado. As nossas escolhas não funcionam. Foi isto que aconteceu com Ló. Quando Deus fala com Abraão, Deus não falou para Abraão levar Ló junto com ele. Deus disse para Abraão: sai do meio da tua parentela. Mas Abraão resolve levar Ló junto. Quer dizer, Ló teve a oportunidade de viver a promessa de Deus que foi dada a Abraão, tomar também parte desta promessa. Escute aqui uma coisa. Quantas promessas Deus tem feito na vida de muitos. Quantas bênçãos Deus tem entregado em oportunidade a muitas pessoas,
Mas, infelizmente, muitos não valorizam esta oportunidade, não valorizam estas bênçãos. Foi isso que aconteceu com Ló. Não estava determinado que Ló teria que seguir Abraão. Abrão na época, né? Não tinha mudado ainda o nome de Abrão para Abraão, era Abrão. Deus não tinha autorizado a ida de Ló, mas, por iniciativa de Abrão, Deus permitiu que Ló fosse. Ou seja, quando Deus disse para Abrão, ele disse aqui no versículo de número 3 do capítulo 12, ele diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ou seja, se Ló tivesse permanecido do lado de Abraão, sendo bênção na vida de Abraão, Ló teria usufruído também das bênçãos. Mas o que aconteceu com Ló? É o que acontece com o coração de muitas pessoas. O egoísmo tocou o coração de Ló. Quando os pastores de Abrão e de Ló começaram a se desentender, que Abraão chama Ló e diz: olha, não dá certo, não podemos continuar juntos porque estão se desentendendo, está dando confusão, está dando conflito, então é melhor que você vá para um lugar ou vá para outro. E Abraão então diz para Ló: escolhe qual lugar que tu queres. Em qual terra tu queres ficar, onde tu queres colocar tuas tendas, onde tu queres acampar, junto com os teus pastores, onde tu queres colocar os teus animais, escolhe. Queridos, naquele momento, Ló perdeu a oportunidade da bênção. Por quê? Porque no lugar da humildade, infiltrou-se no coração de Ló o egoísmo. Ló olha para as campinas, a Bíblia registra que Ló avistou as terras, as campinas do Jordão. E viu que as terras eram bonitas. Eram terras que tinham, com certeza, um gramado muito verde para os seus animais se alimentarem. Viu que as árvores, as fruteiras, também eram frondosas. Era uma terra fértil. E Ló então cresce os olhos naquele lugar. E a Bíblia registra que imediatamente Ló escolhe aquelas terras que os seus olhos viram que eram lindas. Deixa eu te dizer uma coisa. Cuidado com a aparência das coisas. O adversário das nossas almas, ele trabalha com a similaridade. E nem tudo aquilo que parece lindo, nem tudo aquilo que parece que é bênção para a tua vida é o que Deus quer. Mas o que Deus tem para você, isto sim é bênção. Ló então escolhe as terras bonitas, para o lado das campinas do Jordão. E a Bíblia registra que Abraão então vai para o outro lado. Com certeza o lugar que Abraão foi não era um lugar tão bonito, não é? Mas acontece, queridos, que há diferença aqui em dois corações. O coração de um, ou seja, o coração de Abraão, que ainda era Abrão nesta época, era de fazer a vontade de Deus. Abraão saiu com um objetivo: obedecer a Deus e ir para o lugar que Deus iria lhe mostrar. Ló foi pela vista. Ló pensou naquilo que o seu coração almejava, aquilo que ele achava que era bom para ele. O profeta Jeremias, no capítulo de número 17, no verso 9, diz que enganoso é o coração do homem. Cuidado com o teu coração. O nosso coração muitas vezes nos engana, queridos. Mas quando fazemos a vontade de Deus, não seremos enganados. Porque até aquele que tentar nos enganar, o Senhor estipará da nossa frente. Abraão queria fazer a vontade de Deus. Ló queria fazer a vontade do seu coração. Abraão, então, humildemente segue o outro lado. Ele nem discutiu. Ele não conflituou. Ló escolheu o lugar mais bonito. Abraão pensou: bom, resta-me esta parte. Eu vou para cá então, já que ele escolheu outro lugar.
Só que eu vou com Deus na frente. Ele disse que eu poderia ir, que ele iria me mostrar. Então, se Deus vai comigo, eu não tenho que temer. Abraão despediu Ló. Ló então foi para a terra e que seus olhos viram que era boa. Queridos, quando nós agimos pelos nossos olhos cobiçosos, estamos colocando a nossa vida em risco. Quando Abraão escolheu aquela terra, Abraão escolheu na confiança em Deus. Por quê? Jeremias 17:7, bem-aventurado é o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Abraão, quando saiu da sua terra, ele saiu ouvindo a voz de Deus. Ei, se você está ouvindo a voz de Deus, você não tem o que temer, vai dar certo. Parece que está tudo errado. Não, continua confiando. Se foi Deus que te falou, faça, vá. Deus se responsabiliza em te guiar. Deus se responsabiliza em te abençoar. Deus se responsabiliza em tirar os impedimentos da tua frente, porque Ele está contigo. E se você confia nele, você não tem o que temer. Ló preferiu escolher os que os seus olhos viram. Lembram de Davi? A Bíblia diz que Davi estava no seu palácio, era para Davi estar na guerra, né? Mas ele resolveu ficar no seu palácio. E foi para a sacada do seu palácio olhar a paisagem. E de repente os olhos de Davi foi aonde? Em uma mulher que tomava banho, muito bonita. E Davi a cobiçou e a tomou para si. Mas aquela mulher era uma mulher casada. Não era para ele. Cuidado em cobiçar aquilo que não é teu. Cuidado em desejar aquilo que não é teu. Preste atenção. O apóstolo Tiago, no capítulo 3, no versículo 16, diz assim: onde há inveja e ambição, cobiça, desejo dos olhos, aí há confusão e toda espécie de males. Quais são as suas prioridades hoje? A vontade de Deus para a tua vida? Ou a vontade dos teus olhos? Ou a vontade do teu coração? Quantas pessoas estão sendo guiadas pelo seu coração? Deixam de ser guiados por Deus. Dizem que conhecem a Deus. Dizem que são filhos de Deus. Dizem que têm Cristo em suas vidas, mas não querem fazer a vontade de Deus, nem andar segundo a vontade de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos colossenses, no capítulo 2, no versículo 6, ele diz: assim, pois, como recebestes o Senhor Jesus Cristo, andai nele. Quando nós andamos segundo a vontade de Deus, não temos o que temer. Abraão ficou com a terra que aparentemente era mais feia. Mas ali Deus estava com ele. E Deus continuou com ele. E qual foi o final da história de Abraão? Ele foi na terra que manava leite e mel. A terra que o Senhor tinha reservado para ele. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus quer dirigir a tua vida. Deus quer dirigir os teus passos. Deus quer dirigir os teus projetos. Coloca diante de Deus. Deixa Deus dirigir os teus passos. Deixa Deus assinar os teus projetos. Porque se Ele estiver contigo, vai dar certo. Você não tem o que temer. Aonde foi o prejuízo de Ló? O prejuízo de Ló estava no seu coração, nos seus olhos. Porque ele olhou e achou que aquilo que era melhor era para ele. Ele não deu oportunidade para Abraão escolher. Ele olhou e cobiçou, desejou. A cobiça tem levado muitos para a destruição. A cobiça tem destruído
a vida de muitas pessoas. Quantas pessoas, queridos, estão sendo destruídos pelo egoísmo, pela cobiça, em desejar aquilo que não é dele, em desejar aquilo que não é dela. Mas Deus está falando com você neste momento. Começa a desejar o que eu tenho para você. Coloca o teu projeto diante de mim. Deixa eu ir à frente. Deixa eu guiar o teu caminho. Quais são as tuas prioridades? Quantas pessoas estão colocando os olhos nas coisas materiais no momento tão difícil que estamos passando, queridos? Deus está te chamando a voltar para as coisas do céu. Começa a desejar as coisas do céu. Começa a sentir a vontade de Deus na tua vida. Começa a desejar o que Deus tem para você. Começa a desejar aquilo que Deus reservou para você. E o que é que Deus reservou para mim? Deus te reservou o melhor. Se você fizer a vontade dele. Oh, aleluias. E ele te chama neste momento para que você tome ele como prioridade na tua vida. Quantos que a prioridade são as coisas terrenas? Quanto que as prioridades são as coisas materiais? Ló, ele não se preocupou em obedecer à vontade de Deus. Escolheu uma terra que aos seus olhos era linda, mas que depois se transformou numa destruição terrível. Trouxe prejuízo para a vida dele e para a família dele. Ló não imaginava que ali naquele lugar chamado Sodoma, ele não imaginava que as pessoas ali eram terríveis, que as pessoas ali eram pessoas que não conheciam a Deus. E ele entrou naquele lugar pelo desejo do seu coração. Prejudicou a sua família. Trouxe prejuízo para aqueles que estavam com ele. Prejudicou a própria vida. Por quê? Por causa da cobiça. Por causa do egoísmo. Porque desejou aquilo que os seus olhos cobiçaram. Os nossos olhos, queridos, muitas vezes trazem prejuízos quando nós deixamos de olhar para Deus. Aleluias. Eu convido você a voltar os teus olhos para as coisas do céu. Eu convido você a colocar o teu coração e desejar aquilo que Deus tem para a tua vida. Eu convido você a priorizar a vontade de Deus na tua vida. Nós não nascemos para uma vida de derrota. Mas creia que vamos ter uma vida de vitória se fizermos a vontade de Deus. Se priorizarmos a vontade de Deus para as nossas vidas. Que o Senhor te abençoe e que você possa voltar o teu coração para a vontade de Deus, para a tua vida e para a tua família. Deus te abençoe.